Olá pessoal, hoje eu irei fazer algo diferente, pois eu irei reagir ao episódio 77 Paraty 3 ao vivo. Isso mesmo, vocês verão 100% da minha reação ao vivo em relação a este novo episódio, que é no caso a Paraty 3, que ainda não foi lançada, ou seja, eu irei trazer bem fresquinho aqui para vocês. Antes eu vou reagir ao episódio 77, eu vou reagir ao episódio 77, parte 1 e 2, para vocês terem um contexto do que vocês vão ver. Como vocês sabem, eu já fiz reação de Skibidi Toilet algumas vezes, de episódios bem antigos, basicamente eu falando sobre eles, falando sobre algumas teorias, explicando o que está acontecendo na série. Então talvez vocês fiquem um pouco confusos, aqueles que não assistem, já que vou pular. A minha reação vai pular de um episódio bem antigo para o mais moderno possível. Mas no futuro eu vou deixar a playlist organizadinha, então vocês não vão ter que se preocupar em relação a isso. Vamos começar então com a parte 1. Eu vou deixar o áudio mais baixo para vocês conseguirem ouvir a minha voz. O episódio começa com os nossos personagens debaixo d'água, ou seja, eles mesmos sendo robôs têm resistência à água. E para quem não sabe, neste novo arco de Skibidi Toilet, os Asteroid Toilets, que são uma nova ameaça, estão destruindo toda a cidade. Aqui nós temos algo bem interessante, que é a aparição da cadeira. Essa cadeira, não se sabe muito sobre ela. Talvez o episódio 77, parte 3, traga respostas. Há teorias de que esta cadeira envolva uma nova raça, né, os Computermans, os homens computadores. Há uma teoria de que esta cadeira está envolvida com o agente secreto da Futbol. Enfim, ela começou a aparecer a partir do episódio 75. O episódio 75, 76 e 77 fazem parte da nova leva de episódios que vão compor a nova temporada. Junto com a cadeira, os Astrotoids também apareceram. Desde o episódio 75, eles já apareceram antes, mas a invasão só começou desde o episódio 75 mesmo. Ou seja, essa nova temporada vai ter todo o suco, o novo arco de Skibidi Toilet para a gente ver. Aqui nós temos algo muito interessante, que são os humanos, né? Eles já apareceram em alguns episódios anteriores, então não seria bem um retorno. Mas aqui nós vemos que tem humanos formando uma resistência, né, que não estão se escondendo. Quer dizer, eles estão se escondendo, mas assim que eles veem o nosso personagem, eles vêm pedir ajuda, mas infelizmente esses humanos acabam sendo mortos por este Astrotoilet, por esses dois Astrotoilets, no caso. Nosso cameraman até acha que eles ainda estão vivos, né, já que o corpo dele é bem mais resistente que de humanos normais, mas infelizmente esses humanos acabaram indo de vala. Novamente, não é a primeira vez que eles aparecem, eles apareceram em alguns episódios anteriores, mas nós nunca vimos eles no meio de um plano aberto. Mas os humanos são bem fracos mesmo, eles não duram muito. Então, quando o nosso personagem está prestes a ser morto, ele é salvo pelo G-Squad. Eles têm contato direto com o G-Man, o verdadeiro no caso. Nosso personagem acha que eles são uma ameaça, começa a se preparar para a luta, mas acaba que eles não vieram machucar ninguém.
Eles querem formar uma aliança com o nosso personagem principal, né? O nosso protagonista. Mas como eles estão muito ligados com o G-Man, mesmo que uma aliança provisória já tenha sido formada entre os Cameramans e os Skibidi Toilets, ainda assim com o alto escalão eles parecem não estar se dando muito bem. Então eles começam a lutar com a nova leva de Astro Toilets. Agora vai aparecer o meu personagem preferido, o DJ Toilet. Este que é o melhor personagem de todos, pelo menos no lado dos Skibidis. Ele já está no chão, mas continua existindo, até que ele tem a cabeça cortada pelo Skibidi Michael Jackson. Mas ele não morreu, como vocês sabem. Os Astrotoides são bem resistentes e mesmo tendo a cabeça cortada, né, ele foi decapitado, ele ainda resiste, ele cria umas perninhas em meio ao pescoço, como se fosse uma espécie de parasita, uma espécie de vírus. Tanto é que dá até para ver uma boca aqui dentro da boca dele, então é como se ele fosse uma vestimenta para uma espécie de parasita, uma espécie de alienígena. Os Astro Toilets e os Skibidi Toilets têm esse poder, né, esse grito supersônico, mas ele acaba sendo lançado contra outro Astro Toilet, e agora que o nosso personagem principal, né, o nosso protagonista foi salvo, ele dá um joinha, e agora uma aliança entre o alto escalão foi firmada. No caso, já tinha uma aliança firmada entre o baixo escalão da aliança e dos Skibidi Toilets, mas agora o alto escalão acabou se juntando. Então, isso quer dizer que a aliança deve ficar cada vez mais forte. Esta agora é a parte 2 já. Eu achei esta parte um pouco mais fraquinha. Mas, enfim, essa parte foi mais pura ação mesmo. Então, uma nova leva de astros aparece. Vemos que o Skibidi está com dificuldade. Então ele é salvo pelo nosso protagonista. E usando a sua foice, ele consegue decapitar os 3 astros. Faz com que eles acabem caindo, né, explodindo no chão. Ele vai sair agora, algo bem interessante vai acontecer, porque ele vai deixar um porta-retrato cair. E nesse porta-retrato nós vemos ele e outros membros do G-Squad, né? Ou seja, eles foram humanos, foram transformados em Skibidi Toilets, assim como nós vimos em alguns episódios anteriores, né? Episódio 4, episódio 74, nós conseguimos ver que humanos podem ser transformados em Skibidi Toilets. Então, esse cara aqui, ele era um humano, talvez por isso ele possa falar, talvez por isso ele tenha uma inteligência maior. E aqui temos o Dafuk Boom. Provavelmente ele não conhece ele, em 1988, Alpha Hills, o laboratório em que toda a merda aconteceu, embora a gente não tenha muita informação sobre isso, né? Essa parte da história ainda tem que se desenvolver, nós ainda temos que descobrir o que aconteceu há muito tempo atrás. Enfim. Aqui nós vemos o poder verdadeiro do melhor personagem da série, que é o DJ Toilet. Ele que foi humilhado no episódio 70 pelo Astro Defender, e agora ele veio para se vingar dos Astro Toilets, e usando o poder da música ele devolve os tiros no Astro Toilet, mas como ele é muito resistente ele ainda não morreu, mas com esse tiro final
e acabou sendo derrotado. Esse tiro veio desse Large Cameraman. O nome dele é Fred, isso já foi revelado. Ele usa uma motosserra. Agora nós vamos ver. Ah não, antes ele vai. Ó, percebam que ele tem habilidades bem semelhantes ao Titã Cameraman. Então antes ele vai eliminar essa leva de Astropilots. E esses Astropilots restantes serão eliminados pela nova Aliança 3.0. Aqui nós temos Skibidis. Eles estão junto com a Aliança. E aqui nós vemos a nova Plunger Woman. No caso, a nova Camera Woman que recebeu alguns upgrades. Pra quem não sabe, nesse ponto, né, o Plunger Man original morreu no episódio 70 junto com o Dark Speakerman e o Cientista. E ela, que era meio que a namorada, né, do Plunger-Man, acabou assumindo o manto dele. Agora nós vamos ver também algo bem interessante. Ela vai se aproximar do nosso personagem para dar ajuda. E percebam que quando ela vai se abaixar, vai dar um pequeno glitch na câmera. E nós temos, né, no caso, nosso personagem, um pequeno flashback de como ela era no passado. Já que, como vocês sabem, a aliança é composta por robôs, ciborgues, talvez. Não se sabe ao certo, mas o que tem 100% de certeza é que no passado eles já foram humanos. Eu acho que isso é comprovado lá pelo episódio 73. No episódio 73 é confirmado que tanto ela quanto o Plunger-Man e alguns outros cientistas eram humanos antes de virarem ciborgues. Então o episódio acaba aqui, episódio 77, parte 2. Vamos agora voltar para o canal do DaFuckBoom. Eu vou aguardar o novo episódio sair. É 1h da manhã, 1h07. Provavelmente às 2h da manhã o episódio deve sair. Normalmente nessa faixa de horário que o episódio sai. Aqui no servidor dele a galera tá bem louca. Provavelmente então daqui a pouco o episódio deve sair às 2h da manhã. Enfim, quando a parte 3 do episódio 77 sair, eu volto com vocês para fazer reação ao vivo, ao mesmo tempo que eu falo sobre algumas teorias próprias que eu posso ter em relação a esse episódio. Bom, galera, o episódio 77, parte 3, finalmente lançou um pouco mais tarde do que eu esperava, né? Eu achava que ia sair às 2 da manhã, mas acabou que não saiu tão cedo assim. Enfim, eu vou primeiro fazer a reação e depois eu vou falar sobre o que eu achei em relação a esse episódio. Então, sem mais enrolações, bora lá! Tá certo? Exatamente aonde nós paramos no último episódio. Deixa eu ativar as legendas. Será que ele falou alguma coisa? Acho que ele não falou nada não. Então vamos continuar.
Tá certo. Aquela era uma câmera que já apareceu há muito tempo atrás nos episódios antigos. Ela também recebeu um upgrade. O zumbi Michael Jackson, quer dizer, zumbi não. É que eu tô pensando no outro multiverso. O Skib de Michael Jackson apareceu. Apareceu outro astro. Essa cena a gente viu nos spoilers. Apareceu a câmera Woman. E apareceu o lar de Tivimento, ou Policéfalo, que é o nome original dele. Ou seja, os Tiviments vieram ajudar. Muita gente achava que eles iam trair a aliança, mas aparentemente não é isso que aconteceu. E o Titã Tiviment apareceu. Não tivemos um Titã aparecendo em muitos episódios. Decapitou ele, foi atacado, outro astro apareceu, foi pra cima dele, tá todo quebrado. Falou sobre o Titã Cameraman, que ele não vai morrer em vão. O louco derrubou ele. Esses astros são fortes. Tá puto. O Titã terrenou. O que ele falou aqui? Os reforços astros são fortes mesmo. Apareceu o TV Daddy, né? O Elite das TVs. E apareceu Astro Juggernaut. E o episódio acabou bem aí, caramba. Então realmente teríamos uma parte 4. Afinal, o episódio ainda está incompleto.
Cameramans enfrentam um perigo real, mas alguém aparece para ajudar. Muito legal, então, muito top, galera. Primeiro episódio que nós reagimos 100% ao vivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu irei guardar mais episódios de Skibidi Toilet no futuro. Então é isso e tchau!